A história de Moisés ordenando a morte dos idólatras após o episódio do bezerro de ouro é uma das passagens mais impactantes e intrigantes da Bíblia. Mas será que você conhece todos os detalhes por trás desse momento crucial? O que levou o povo de Israel, recém-liberto do Egito, a cair tão rapidamente em idolatria? Prepare-se para revisitar essa história com novos olhos, mergulhando em cada detalhe oculto que você talvez nunca tenha percebido. Esta é uma lição poderosa sobre fidelidade, liderança e as terríveis consequências da desobediência a Deus. Vamos juntos desvendar essa narrativa como nunca antes. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as instruções diretas de Deus, o povo de Israel foi tomado por uma impaciência crescente. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no monte, o que gerou uma profunda incerteza entre os israelitas. Eles haviam testemunhado milagres grandiosos, como a abertura do Mar Vermelho, mas agora se viam sem um líder visível. A ausência prolongada de Moisés, que era tanto seu líder espiritual quanto seu guia terreno, começou a abalar a fé do povo, que sentiu a necessidade de uma nova direção. A inquietação se transformou em desespero, e rapidamente o povo se dirigiu a Arão, irmão de Moisés, e o segundo em comando. Sem a presença de Moisés, o povo clamou a Arão por um Deus que pudesse guiá-los. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32:1. Esse momento marcou o início de um grave pecado, onde o povo decidiu abandonar a fé no Deus invisível em busca de algo tangível. A pressão sobre Arão foi intensa. Mesmo com sua proximidade com Moisés e sua familiaridade com os mandamentos de Deus, Arão vacilou. A situação se agravou quando ele cedeu à demanda popular, revelando a fragilidade humana diante do medo e da insegurança. O papel de liderança de Arão ficou comprometido. Uma lição clara sobre como, sem uma liderança firme e centrada, até mesmo o povo mais abençoado pode desviar-se do caminho certo. Arão, pressionado pela multidão, pediu ao povo que trouxesse seus adornos de ouro, uma riqueza obtida ainda no Egito. Sem questionar a ordem, os israelitas entregaram seus brincos, anéis e outros objetos preciosos. Com esse material, Arão moldou um bezerro de ouro, um símbolo claro de idolatria, ecoando as práticas egípcias das quais haviam acabado de se libertar. E ele os tomou das suas mãos e com um buril formou o bezerro de fundição. Êxodo 32:4. A criação do bezerro foi um ato de desespero e fraqueza, onde o povo buscava algo visível para adorar, algo que pudesse substituir a ausência de Moisés e a sensação de proximidade com Deus. Assim que o bezerro foi finalizado, Arão proclamou uma festa. Ele não apenas fabricou o ídolo, mas também anunciou um sacrifício ao Senhor, mesclando a adoração verdadeira com a idolatria. Esta fusão perversa de crenças revelou a profundidade do pecado do povo e a confusão espiritual que se instalara. Na manhã seguinte, os israelitas se reuniram para comer, beber e dançar em torno do bezerro. O culto ao bezerro representava não apenas a violação do primeiro mandamento, mas um retrocesso completo aos costumes pagãos. A idolatria do bezerro de ouro demonstrou o quanto o povo ainda carregava consigo os resquícios da vida no Egito. O apego ao material e ao visível era mais forte do que sua fé no invisível Deus que os libertara. Esse episódio ensina que, mesmo em meio às bênçãos, o ser humano pode ser atraído por aquilo que é palpável, esquecendo-se da verdadeira fonte de sua redenção. Enquanto o povo se entregava à idolatria, Deus observava tudo do alto, no monte, onde conversava com Moisés. A fúria divina foi imediata e justa. Deus manifestou a Moisés sua intenção de destruir toda a nação israelita,
uma vez que haviam rompido com o pacto e se entregado ao pecado. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32:10. O desvio moral do povo foi tratado com a seriedade que merecia, pois Deus não poderia ignorar o pecado flagrante. No entanto, Moisés, como mediador do povo, intercedeu com veemência. Ele apelou à misericórdia de Deus, lembrando-o das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Sua intercessão foi movida por um profundo amor pelo povo e uma consciência do pacto que Deus havia estabelecido. Por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Êxodo 32:11. Moisés sabia que o extermínio completo de Israel seria contrário à aliança que Deus havia selado com seus antepassados. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor de Moisés e decidiu não destruir o povo. A intercessão de Moisés serve como um exemplo poderoso da importância de líderes espirituais firmes que intercedem em favor de seu povo. A sua coragem diante de Deus mostra que, mesmo nos momentos de maior ira divina, a misericórdia pode prevalecer quando há um coração disposto a suplicar em favor dos outros. Depois de interceder por seu povo, Moisés desceu do monte com as tábuas da lei nas mãos, tábuas essas escritas pelo próprio Deus. Porém, ao se aproximar do acampamento e ver com os próprios olhos o bezerro de ouro e o povo em êxtase de adoração, Moisés foi tomado por uma ira violenta. A cena de idolatria era pior do que ele poderia ter imaginado. Em um ato de indignação, ele quebrou as tábuas sagradas no pé do monte, simbolizando a quebra do pacto entre Deus e Israel. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, viu o bezerro e as danças. Então se acendeu a ira de Moisés e arrojou das suas mãos as tábuas. Êxodo 32:19. Moisés, em um ato dramático, pegou o bezerro de ouro, queimou-o no fogo, reduziu-o a pó, misturou-o com água e fez o povo beber. Essa ação, por mais extrema que pareça, tinha um propósito claro: humilhar e punir o povo por sua infidelidade. Beber o pó do ídolo era um símbolo de vergonha e derrota, mostrando que o falso Deus que eles adoraram não era nada além de pó e cinzas. Esse gesto era também uma forma de purificar o povo, retirando deles qualquer resquício de idolatria. A quebra das tábuas e a destruição do bezerro mostraram que o pecado da idolatria tinha consequências profundas. Moisés, que sempre se mostrou paciente com o povo, desta vez expressou sua ira de maneira incontestável. Esse episódio reforça a necessidade de não apenas seguir as leis de Deus, mas de se manter fiel, mesmo na ausência de líderes visíveis. Após restaurar a ordem e destruir o bezerro, Moisés confrontou Arão e todo o povo. Ele questionou como Arão havia permitido tal perversão e exigiu respostas. O silêncio e a justificativa de Arão demonstraram a gravidade do pecado coletivo. Moisés, então, fez um chamado ao acampamento. Quem é do Senhor, venha até mim. Êxodo 32:26. Os levitas responderam, demonstrando sua lealdade a Deus e a sua lei. Moisés, então, deu uma ordem severa e terrível. Os levitas deveriam pegar suas espadas e matar aqueles que estavam envolvidos na idolatria, independente de parentesco ou amizade. Cerca de 3.000 homens foram mortos naquele dia. Esse massacre foi um ato necessário para purificar o povo e restaurar a santidade em Israel. Assim fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Êxodo 32:28. A morte dos idólatras foi uma lição dura, mas crucial para o povo de Israel. A obediência a Deus não era opcional, e a infidelidade ao pacto traria consequências mortais. A aliança que Deus havia feito com Israel não podia ser violada impunemente, e Moisés, como líder,
teve que garantir que a justiça divina fosse cumprida. A purificação da nação exigiu sacrifício, mas também serviu como um aviso de que a lealdade a Deus deveria ser absoluta. Após a punição dos idólatras, Deus enviou uma praga ao povo como punição adicional pelos seus pecados. Essa praga foi a forma de Deus mostrar que, embora o ato mais flagrante de idolatria tenha sido punido, ainda havia consequências a serem enfrentadas. No entanto, Moisés, mais uma vez, intercedeu em favor de Israel, mostrando seu papel como mediador constante entre Deus e o povo. Com o arrependimento do povo, Deus decidiu renovar o pacto com Israel, reafirmando suas promessas. Moisés subiu novamente ao Monte Sinai para receber novas tábuas da lei, substituindo aquelas que foram quebradas. Esse momento de renovação trouxe uma nova esperança para o povo, que entendeu a seriedade da aliança com Deus e a importância de seguir seus mandamentos com fidelidade. A idolatria havia sido punida e a restauração espiritual se iniciou. Agora reflita quais ídolos têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Está disposto a seguir o exemplo de Moisés e eliminar aquilo que te afasta do caminho correto? É hora de refletir profundamente sobre essas questões e tomar uma atitude que pode mudar seu destino. Continue aprendendo e crescendo espiritualmente. Se inscreva no canal. Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos ensinamentos. Juntos podemos caminhar para uma vida mais plena e verdadeira.